Jacó carregou por muito tempo uma identidade que não fazia parte do seu propósito e destino. Mas antes de Jacó ser taxado de usurpador ou enganador, ele havia sido separado por Deus para cumprir um propósito muito maior, o de dar continuidade à promessa feita a seus pais Abraão e a Isaque. Jacó estava incluído no propósito de Deus, apesar de carregar uma identidade totalmente contrária àquela que Deus tinha a seu respeito. Quantas vezes nós estamos carregando uma identidade que não é aquela que Deus reservou, que Deus separou para nós? E isso acaba gerando em nós sentimentos de frustração, sentimentos de culpa, sentimentos de rejeição, de abandono, sentimentos de vitimismo, de inferioridade. Quando nós aceitamos viver uma identidade que não é aquela que Deus separou para nós, nós sofremos consequências. Quando Deus vai ter com o profeta Jeremias, logo no primeiro capítulo, ele fala para Deus que ele é apenas uma criança. Porém, antes dele falar para Deus que ele não passava de uma criança, Deus estava firmando o propósito dele. Deus já estava falando para ele aquilo que ele ia fazer. E ele já vem dando desculpas para Deus. Ele diz assim: Senhor, eu sou apenas uma criança. Jeremias, ele afirma não ter condições ou capacidade de cumprir ao chamado. E quantas vezes nós estamos nessa condição de falar para Deus: eu não tenho condições e eu não tenho capacidade para poder cumprir esse chamado, esse propósito que o Senhor tem na minha vida. E Deus responde que antes dele pensar dessa forma, ou de pessoas e circunstâncias o terem influenciado a ponto de corromper a sua identidade e a sua autoestima, ele havia separado e protegido nos céus a verdadeira identidade de Jeremias. A nossa identidade, ela está guardada e protegida nos céus. Nós precisamos crer. A nossa identidade não é a identidade que pessoas colocam sobre nós ou que nós pensamos ao nosso respeito. Antes de ser Jacó, ele havia sido separado por Deus para ser Israel. Este é o papel da paternidade, alinhar filhos com o seu propósito e destino. Nós precisamos entender, eu preciso entender que Deus, ele é o meu pai. E se ele é o meu pai, eu carrego a identidade dele. Eu carrego aquilo que ele tem para mim. O problema é que nós começamos a viver frustrações, culpa, medo. E aí nós aceitamos essas características sobre nós, sobre a nossa vida, sobre o nosso chamado. E o problema de caminhar com essas mentiras é que nós só nos ferimos. E nós precisamos parar para ter um encontro real com Deus, onde Ele vai nos curar, onde Ele vai nos restaurar. Muitas pessoas experimentam apenas o Val de Jaboque, mas algumas percebem um outro lugar. Vocês conhecem a história de Jacó? O momento que ele vai passar pelo Val de Jaboque, e ali ele luta com um anjo e ele é marcado por Deus, e aquele lugar passa a ser chamado Peniel. Vocês conhecem essa história? Val de Jaboque é apenas um lugar de passagem. O Val de Jaboque não muda, não restaura, não transforma e não marca ninguém. Nós precisamos perceber um lugar mais profundo que Deus quer nos levar, que Deus quer nos conduzir. O problema é que quando nós permanecemos por muito tempo no Val de Jaboque, nós perdemos o sentido do propósito. Nós perdemos o sentido daquilo que Deus nos chamou para ser, não para fazer, para ser, porque Deus nos chama para ser e sermos
parecidos com Ele, sermos os filhos e as filhas dele. Quando não entendemos o lugar que estamos, nós vemos apenas as coisas naturais. Porém, quando entendemos que Deus nos leva a estar com Ele, tudo muda. O Val de Jaboque não muda, não transforma, não marca ninguém, é apenas um lugar de passagem. Precisamos perceber quando Deus está nos levando a um lugar como Peniel, um lugar de mudanças profundas, talvez as mais significativas da nossa vida. Não podemos gerar uma presença que não transforma. E isso é o que a religião nos ensinou, que tá tudo bem ser quem somos. Porque Deus, Ele se importa mesmo com o nosso coração. Então vamos fazer de qualquer jeito. Vamos pregar do jeito que nós estamos. Vamos louvar do jeito que estamos. O Deus, Ele quer o nosso coração. Porém, se não haver mudanças no nosso caráter, é impossível gerarmos uma presença que transforma. Se não houver uma mudança no nosso caráter, é impossível as pessoas verem as trevas sendo transformadas em luz. É impossível as pessoas verem os pecadores sendo transformados em santos, os escravos sendo transformados, chamados de filhos. Os filhos são preparados e aperfeiçoados na presença do Pai. Este é um princípio eterno. E tudo que é eterno é alvo de Satanás, que ele quer nos afastar desse lugar. Nós somos seres eternos e por isso que Satanás, ele vem trazendo sobre a nossa identidade tantas mentiras e nós acreditamos. Ele quer nos afastar desse lugar, de estar com Deus, de se relacionar com Deus. No dia que Jacó entrou naquele lugar chamado Peniel, nunca mais foi o mesmo. Uma das coisas que Deus queria ensinar a Jacó é que a geração que ele carregava em seus lombos não precisava apenas ouvi-lo, mas eles queriam contemplar as marcas de um pai transformado. Ser marcado por Deus implica em estar disposto a padecer. E essa disposição por padecer, pelo propósito, nos levará a lugares mais altos. À medida que caminhamos com Deus, o nível de intimidade precisa aumentar. A intimidade fará entendermos o propósito de Deus para a nossa vida. O que eu quero deixar para vocês hoje é que não podemos aceitar viver uma identidade que não foi separada por Deus. Nós não podemos permitir que o mundo coloque sobre nós uma identidade que não é aquela que Deus separou, que Deus reservou para nós. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você passou nesses 2 anos, nesses 3 últimos anos, mas Deus, Ele continua sendo um Deus de propósito, um Deus de aliança. E Ele quer que nós geramos uma presença que transforma a nossa vida, que transforma a vida daquelas pessoas que estão à nossa volta, entende? E é na fraqueza do nosso ser que Ele vai se aperfeiçoar. Talvez você pense e talvez você fala de você mesma: eu perdi o meu propósito, eu já não tenho mais um propósito, eu me perdi, eu estou tão distante de Deus que eu não tenho mais um relacionamento de filha. Eu não consigo ter um relacionamento de filha com Deus. Eu sei que Ele é o meu Pai, mas eu não consigo ter esse relacionamento com Ele. Eu estou muito distante. Talvez você continue ainda no Val de Jaboque, num lugar que não transforma, que não restaura, que não marca. Entende?
Você precisa ir para um lugar um pouquinho mais profundo, aonde você vai estar face a face com Deus. Sair do Val de Jaboque é você sair desse lugar onde você está, de frustração, de decepção, de rejeição, de abandono. Eu não sei quais são os sentimentos que você carrega hoje, mas você precisa ir um pouquinho além, Jaque, mas eu não tenho mais força, eu não consigo ir além, eu não sei nem mais o caminho. Você sabe o caminho e você sabe aonde é que Deus quer te encontrar. Ele quer te encontrar num lugar de vulnerabilidade. Deus, ele quer que você apresenta para ele as suas vulnerabilidades, as suas fraquezas. Ele quer que você fale para ele: Deus, eu não tenho condições. Ele vai te levar para um lugar mais profundo nele e ele vai te mostrar qual é a identidade que ele tem para você. E ele vai falar para você: você tem condições sim, filha. Você tem capacidade sim, filha. Isso que aconteceu na sua vida não é a identidade que eu tenho para você. Essa decepção, essa frustração que você viveu, que te distanciou de mim, a sua dor te distanciou do meu amor. Essa dor, ela não é a sua identidade. A identidade que eu tenho para você é de filha. É de filha amada, é de uma filha totalmente sarada, curada, é de uma filha que não mostra apenas a dor, mas mostra a cicatriz. Deus, ele está te chamando para esse lugar de profundas mudanças. A sua dor, ela te transformou, ela mudou você. Talvez você era uma mulher doce, uma mulher amável, uma mulher risonha, uma mulher extrovertida, uma mulher sonhadora, uma mulher encantadora. E hoje você se tornou numa mulher amarga, numa mulher fria que não sonha mais, que desconfia de tudo e de todos. Não é essa a identidade que Deus tem para você. Não é essa a identidade que Deus reservou para você. E mesmo que você esteja nessa condição de dor, de não conseguir ver mais aquela mulher que existia, mesmo que você não consiga mais ver aquela identidade que fazia parte de você, Deus ainda está disposto a colocar sobre você aquilo que é dele. Para de aceitar as migalhas que o mundo tem colocado na sua identidade. Para de aceitar Satanás colocar sobre você aquilo que não pertence ao propósito de Deus para sua vida. E por que você tem relutado tanto voltar? E por que você tem relutado tanto voltar? Porque esse medo, Deus, ele não vai te machucar mais do que você está. Deus, ele não vai te decepcionar. Quem nos decepciona é as pessoas. Quem nos decepciona é as circunstâncias. Deus, ele não nos decepciona. E porque você tem lutado contra essa vontade, você sabe que ele te chama. Você sabe que todos os dias ele te chama para um lugar mais profundo, de profunda mudança. O problema é que nós não queremos mais mudanças, mudamos tanto. As feridas, as dores, as marcas nos mudou tanto e agora mais mudanças. Porém, Deus, ele é o nosso Pai que nos cura, que revela para nós o seu amor, que revela para nós a sua graça e a sua misericórdia. Deus, ele não está nos chamando para um lugar profundo para nos ferir. Ele está nos chamando num lugar profundo para nos curar. Que você possa se render a esse amor. Que você possa se render a essa graça, a esse profundo de Deus. Porque se você não se voltar para esse lugar, porque se você não decidir voltar para esse lugar, você não vai mais confiar em pessoas, você vai continuar do mesmo jeito que você está, e do jeito que você está não tá havendo mudanças, pelo contrário.
Você sofre cada dia. Todos os dias você sofre. Mas você tem falado para Deus: Deus, me encontra nesse lugar onde eu estou. Ele está te chamando para um lugar mais profundo. Ele está te chamando para um lugar de restauração, de cura, de marca, de cicatriz. Não de dor, não de decepção. Então creia que Deus, Ele te leva para esse lugar para te curar. Esse lugar de você estar face a face com Ele. Esse lugar de você estar na presença dEle e falar: Deus, eu não consigo mais. E nós não conseguimos mesmo. Nós somos pecadoras e nós vamos estar sujeitas a erros o tempo todo. Mas a graça do Senhor nos chama para esse amor envolvente. Nós não merecemos, mas Ele nos dá essa identidade, Ele nos dá esse amor, Ele nos dá essa cura, essa restauração. Ele gera em nós cicatrizes. Permita que o Espírito Santo te conduz a Peniel, a um lugar de estar face a face com Deus. Sua graça é pra mim suficiente, me ensina a viver para o seu louvor, na fraqueza do meu ser, aperfeiçoa o seu poder. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti. Se rende a esse amor. O Pai, Ele está te chamando. O Pai, Ele está te chamando para um lugar chamado Peniel. Um lugar de mudanças. Um lugar de mudanças profundas. As mais significativas que você vai ter na sua vida. Ele não está preocupado com o que você viveu. Ele não está preocupado com os nossos pecados, com aquilo que nós fizemos, com a identidade que nós aceitamos. Ele não está preocupado, porque o único desejo dele é de nos encontrar e de nos curar. Então que você venha permitir o Espírito Santo te conduzir a esse lugar de profundas mudanças, a esse lugar de cura. E não fala para Deus: eu sou apenas uma criança. Eu não tenho capacidade, eu não tenho condições, Deus, de voltar a fazer aquilo que eu fazia. Eu não tenho condições, Deus, de ministrar mais louvor. Eu não tenho condições, Deus, de estar envolvido em nada no teu corpo. Não faça isso com você. Deus é aquele que nos perdoa. É aquele que nos lava. Então aceita o perdão do Pai. Aceita Ele te colocar de volta num lugar de amor, num lugar de aceitação. Viva experiências novas com Deus. Não resista àquilo que Ele tem proposto para você. Algo novo. Algo novo, experiências novas, vinho novo em odres novos. Deixa Deus gerar em você algo novo. Não resista, não se culpe, não coloque sobre você uma identidade que o mundo colocou, que o pecado colocou. Não! Deixa Deus gerar novamente em você a identidade de ser filho, de ser apenas amado e aceito por Ele.